Então, aqui nós temos, então, o protocolo de Manchester, como eu já tinha falado, que o doente que chega na sala de urgência ele vai ser classificado de acordo com a sua gravidade. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre as bradiarritmias, que são arritmias cardíacas que cursam com uma diminuição da frequência cardíaca. Diferente da aula anterior, que a gente viu as taquiarritmias, que são arritmias cardíacas que cursam com um aumento da frequência cardíaca. Nós vamos continuar trabalhando com cenários clínicos e dentro desses cenários clínicos nós vamos trabalhar com os casos clínicos específicos de cada bradiarritmia, passando o treinamento prático para cada um desses. Vamos seguir aquele mesmo protocolo e aquela mesma sequência para o atendimento, para que isso fique bem gravado mentalmente na cabeça de vocês, para que depois, quando retornar às atividades presenciais em que nós possamos fazer as atividades práticas, nós treinemos esses casos clínicos no laboratório de habilidades, fazendo esse atendimento prático, treinando esse fluxo agora na prática. Começando aqui, um cenário clínico específico, geralmente o mesmo cenário clínico que a gente fez para as taquiarritmias, né? Olha lá, você se encontra de plantão na sala de urgência, quando é avisado pela enfermeira responsável pela triagem para atender um paciente que foi classificado como situação de emergência pelo protocolo de Manchester. O que é uma situação de emergência pelo protocolo de Manchester? É esse primeiro aqui, em que nós temos o doente classificado com uma cor vermelha, em que ele tem um risco imediato e ele deve ter atendimento imediato. Tudo bem? Foi feita essa classificação e vamos lembrar que a gente está de plantão no ambiente hospitalar em uma sala de urgência, ou seja, nós não estamos no ambiente agora pré-hospitalar, nós estamos dentro do hospital. Tudo bem? Como é que a gente inicia o atendimento? A enfermeira chega para a gente e diz: doutor, tem esse doente, chegou lá, eu coloquei ele na sala de urgência, eu achei ele muito grave, classifiquei ele como vermelho. Automaticamente, nós vamos nos dirigir à sala de urgência e vamos iniciar o atendimento a esse doente. A primeira coisa que a gente faz, assim como a gente fez na taquiarritmia, e assim como nós vamos fazer em qualquer atendimento em uma sala de urgência, nós vamos fazer um atendimento rápido, objetivo, porém completo. Para a história e exame físico, nós vamos utilizar, então, o quê? O SAMPLE. S de sintomas, A de alergias, M de medicamentos, P de patologias, L de líquidos e refeições e E, exame físico. Nós precisamos, por ser um quadro de emergência, fazer um atendimento mais rápido, mas nem por isso um atendimento incompleto. Então, como já foi dito na aula anterior, se nós utilizarmos essa regrinha do SAMPLE, a gente vai direcionar a nossa história e exame físico com o menor risco de passarmos batida em alguma informação. Então, utilizando os sintomas, o que o senhor está sentindo? É dor? Para onde a dor vai? O senhor tem alergia a algum medicamento? Toma algum medicamento todos os dias? Fez uso de algum medicamento diferente anteriormente? Quais são as doenças que o senhor tem? Quando foi a última vez que o senhor comeu ou bebeu alguma coisa? E vamos partir para o exame físico específico. Quando a gente foi fazer o atendimento desse doente que a enfermeira nos chamou e classificou ele como emergente, a gente conseguiu colher essa história e esse exame físico. O paciente é o senhor Astolfo, a gente aplicou o SAMPLE e conseguimos isso aqui, de maneira rápida, clara e objetiva e completa. O paciente, o senhor Astolfo, ele tem 80 anos, ele é previamente hipertenso em uso de atenolol, 50 miligramas uma vez por dia, relata dinamia, sensação de desmaio. Refere também sentir o coração bem fraco no tórax, acompanhado de dor torácica e falta de ar.
Ele chamou o SAMU fez o atendimento dele em casa e encaminhou esse senhor para o PS do HC, quando ele então foi encaminhado à sala de urgência. De exame físico, ele tem regular estado geral, hipocorado uma cruz em 4, hidratado, cianótico uma cruz em 4, em extremidades de membros, os membros começaram a ficar cianóticos já, anictérico, e no momento ele está febril. Aparelho cardiovascular está com ritmo regular, 2 tempos. Desculpem, não é taquicárdico, tá? É bradicárdico. Só consertem isso aí, por favor. É bradicárdico, com uma frequência cardíaca de 30. Uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio. De aparelho respiratório, está com murmúrio vesicular positivo bilateralmente. Ele tem crepitações finas bibasais. Satura 70% em ar ambiente. Tem uma frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto. O abdômen dele, normal. Plano, flácido, normotenso, indolor, não tem visceromegalia, não tem sinal de irritação peritoneal. E o neurológico dele, ele já começou a ficar um pouco mais sonolento. Ainda tem força preservada nos membros. Está eudiado coxinético, reflexos periféricos presentes e os pares cranianos sem alteração. Veja bem, a enfermeira chamou a gente aplicou o sample com sintomas, alergias, medicamentos, as doenças que tem, quando foi a última vez que comeu e bebeu, e um exame físico direcionado. Nós conseguimos essa história e exame físico, e dessa história a gente já consegue pensar alguma coisa. A gente consegue ver que o doente ele está com dor torácica, com falta de ar, ele está hipotenso, está taquidispineico, saturando mal e cianótico. O que isso quer dizer, gente? Lembra quais são os critérios de instabilidade? Que são taquidispneia, rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipervolemia e ausculta pulmonar, sugerindo o início de edema agudo de pulmão, paciente hipotenso, paciente com sinais de má perfusão e dor no peito. Quando a gente aplicou o sample nesse nosso doente, colhemos a história e o exame físico dele guiados. Nós conseguimos perceber que ele tem critérios de instabilidade. E quais critérios de instabilidade esse nosso doente tem? Todos. O doente está taquidispneico. Ele tem uma frequência respiratória de 30 e saturando baixo, 70%. Ele tem rebaixamento do nível de consciência? Sim, porque ele já começou a ficar sonolento. Ele tem sinais de hipervolemia e ausculta? Sim, porque quando a gente fez a ausculta pulmonar dele, nós conseguimos perceber que ele já tem crepitações bibasais. Ele tem hipotensão? Tem, porque ele está com uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio, o famoso 6 por 3. Ele tem sinais de má perfusão? Tem. Ele tem cianose em extremidades. Ele tem dor no peito? Tem. Ele mesmo referiu que ele tem dor no peito. Ou seja, um doente grave, classificado como emergência, em que nós aplicamos o sample, colhemos uma história e exame físico direcionados e já percebemos nessa avaliação inicial que o paciente ele é um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, porque ele tem esses critérios de instabilidade. Fazendo um adendo aqui e só relembrando que o doente ele não precisa ter todos esses critérios para que ele seja um doente instável. A presença de um deles já mostra que o paciente ele é um paciente instável. Esse doente ele chegou mais fácil ainda para a gente fazer essa percepção, porque ele tem todos esses critérios de instabilidade ditos, certo? Vamos relembrar então qual que é a sequência de atendimento. A gente chega na sala de urgência, aplica o sample. Daí a gente vê se o paciente está estável ou instável, avaliando os critérios de instabilidade. Depois que nós fazemos isso, qual que é o nosso próximo passo, gente? A gente colheu história, exame físico e vemos estabilidade e instabilidade. O próximo passo é o quê? As primeiras condutas, que é, na sala de urgência, pedir a monitorização, fazer uma suplementação de oxigênio, seja com catéter nasal ou máscara, e solicitar
a confecção de acesso venoso calibroso. Um ou mais acessos venosos calibrosos. Qual que é essa regra mnemônica? É o MOVE. Ou seja, aplicamos o sample, vemos os critérios de instabilidade e solicitamos o MOVE. Monitorização, oxigênio e veia. A partir desse momento, nós temos o doente na nossa mão. Nós podemos fazer com ele aquilo que nós quisermos e que for necessário fazer. Se for preciso fazer alguma medicação, o acesso venoso está pego. Aumentar a saturação, a suplementação de oxigênio está feita. E o próprio diagnóstico etiológico desse quadro que ele chegou, porque nós já temos a monitorização feita. Ou seja, nós colocamos o doente que deu entrada numa sala de urgência ali perdido, nós colocamos ele nas nossas mãos. Agora nós que vamos comandar tudo que vai acontecer. Nós que temos a possibilidade de fazer o comando daí em diante. Porque nós sabemos história, exame físico e já temos o paciente monitorizado, com oxigênio, com veia pega, e sabemos se ele está estável ou instável. Ou seja, num atendimento, então, que a gente faz seguindo condutas fixas, a gente consegue deixar o paciente mais controlado por nossas ações possível, certo? Então, a gente fez a monitorização, fez a suplementação de oxigênio, pegamos o acesso venoso calibroso e na monitorização apareceu um ritmo cardíaco. Vamos relembrar aqui. Quais são os traçados eletrocardiográficos possíveis? Como que a gente faz essa avaliação do traçado eletrocardiográfico na sala de urgência que vai aparecer na nossa monitorização? Relembrando aqui quais são os passos a seguir. Primeiro, nós vamos ver a frequência cardíaca. E, de novo, não precisa contar a frequência cardíaca no papel quadriculado. É colocar o olho e ver se o paciente tem frequência cardíaca alta ou baixa. Para a gente avaliar o QRS, que é o próximo passo, é a gente colocar o olho e ver se o QRS é estreito ou alargado. Isso é claro, quando a gente olha o traçado eletrocardiográfico, ele já mostra isso para a gente, sem a gente precisar fazendo as continhas. É ver se o traçado eletrocardiográfico, se o traçado eletrocardiográfico tem onda P ou não. E se essa onda P, depois dela, vem um QRS, certo? E depois avaliar os trechos, principalmente aí qual? O ST, o PR e ST, para a gente ver se tem supra de ST ou não. Vamos relembrar isso na prática aqui, ó. O traçado eletrocardiográfico que apareceu foi esse traçado eletrocardiográfico aí, ó. O que vocês acham desse traçado? Frequência cardíaca é alta, é normal ou é baixa? Ele tem uma frequência cardíaca de normal tendendo a baixa, o que a gente pode falar. Não é taquicárdico. Quando a gente avalia assim, vê assim, em primeira mão, a frequência, taquicárdico não é. Ele está de normal a bradicárdico. Vamos passar para o nosso QRS? O QRS é estreito ou alargado? Aí a gente pode ver com certeza que o QRS é um QRS estreito. Se o QRS é um QRS estreito, se existir algum problema, onde que esse problema está? É no ventrículo? Não, porque se o problema for um problema ventricular, o QRS alarga. Se o QRS está estreito, o problema então está acima dos ventrículos, em algum lugar dos átrios, que nós não sabemos ainda. Mas eu tenho um paciente com uma frequência cardíaca de normal com tendência a bradicárdico e um QRS estreito. Tem onda P? É a terceira coisa que nós vemos. Tem onda P. Sempre depois dessa onda P, eu tenho um QRS. A gente pode olhar aqui, ó, que todas as vezes eu tenho uma onda P e um QRS depois. Eu tenho uma onda P e um QRS depois. Eu tenho uma onda P e um QRS depois. Ou seja, eu tenho um traçado eletrocardiográfico que tem frequência cardíaca normal
com tendência à bradicardia. Eu tenho um traçado eletrocardiográfico que o meu QRS é estreito, então se existir algum problema, o problema está acima dos ventrículos, em algum lugar dos átrios, certo? E eu tenho um traçado eletrocardiográfico em que eu tenho, em todas as avaliações, onda P e um QRS depois. Se eu tenho onda P e toda onda P ela vem com um QRS após, eu posso dizer, afirmar que esse ritmo é um ritmo sinusal, certo? Só que falta eu avaliar aqueles segmentos, lembra? Principalmente PR, QT e ST, e é o que nós vamos fazer agora. Vamos avaliar o intervalo PR. Qual que é o intervalo PR? O intervalo PR é esse aqui, ó, entre a onda P e o início do QRS. Esse aqui, ó, é o intervalo PR entre a onda P e o QRS. Então, aqui eu tenho o intervalo PR. Qual que é o intervalo, qual que é o segmento ST? É o segmento entre o QRS e a onda T, que é essa onda aqui, ó. Então, esse aqui é o segmento ST. O que que eu posso ver aqui, ó? Que a distância entre a onda P e a onda R é uma distância que ela está um pouquinho maior, certo? Esse segmento PR, ele é um segmento um pouco mais alargado. Vamos devagar aqui. Vamos lembrar aqui, ó, na fisiologia, como que é a formação do estímulo no nó sinusal e a chegada desse estímulo elétrico até o ventrículo e despolarização ventricular. O estímulo, ele é formado no nó sinusal. Do nó sinusal, ele parte para qual nó? Parte para o nó átrio ventricular. Ou seja, o nó sinusal gera o impulso elétrico, e quando ele gera o impulso elétrico em nó sinusal, ele forma qual onda? A onda P. E despolariza os átrios. Esse estímulo, então, ele vai em direção ao ventrículo e chega no nó átrio ventricular. Do nó átrio ventricular, esse estímulo é liberado para todo o ventrículo, fazendo a despolarização ventricular. E a despolarização ventricular é o complexo QRS. Então, veja bem, eu tenho o estímulo formado no nó sinusal, fazendo a despolarização atrial, em que eu formo a onda P. Esse estímulo, despolarizando os átrios, ele chega no nó átrio ventricular e depois é liberado o estímulo ao ventrículo, formando a despolarização ventricular, que é o QRS do meu eletrocardiograma. Tudo bem? Quando eu tenho um distanciamento no eletro entre a onda P, que é a despolarização do átrio, e o QRS, que é a despolarização do meu ventrículo, quando eu tenho um distanciamento, é que eu começo a perceber que entre o estímulo sair do átrio e chegar ao ventrículo, tem alguma coisa que está atrasando o trânsito desse estímulo. Concordam comigo? A despolarização atrial aconteceu e demora um pouco mais para a despolarização ventricular, que é o QRS, acontecer. Ou seja, tem alguma coisa que está entre o átrio e o ventrículo que está retardando o trânsito desse estímulo. Que coisa que é essa? É o nó átrio ventricular. Ou seja,
O estímulo saiu do nó sinusal. Quando ele chega no nó atrioventricular, o nó atrioventricular segura esse estímulo um pouco mais de tempo. Segura ele um pouco mais. E depois de passado alguns milissegundos, ele libera o estímulo ao ventrículo e tem o traçado eletrocardiográfico do QRS, que é a despolarização ventricular. Como é que chama isso, gente? Quando o estímulo sai do nó sinusal, chega no nó atrioventricular e o nó atrioventricular segura ele um pouquinho, represa ele um tempo e depois ele libera. Isto é um bloqueio, certo? O nó atrioventricular ele gera um bloqueio ao estímulo. No caso que eu disse aqui, é um bloqueio temporário, porque ele segura por um tempo, mas depois ele libera esse estímulo elétrico para o ventrículo, formando no nosso, em que vai despolarizar o ventrículo e formando no nosso eletrocardiograma o QRS. O bloqueio começa assim. O bloqueio começa quando o estímulo sai do átrio, chega no nó atrioventricular e o nó atrioventricular segura esse estímulo alguns milissegundos a mais, para depois liberar esse estímulo ao ventrículo. Por isso que a distância entre o P e o QRS, essa distância aqui, ó, ela começa a ficar um pouco maior. Por que ela começa a ficar um pouco maior? É o tempo em que o nó atrioventricular segura esse estímulo mais do que ele deveria segurar. Tudo bem? Mas eu posso falar que é um bloqueio completo? Não, não posso falar que é um bloqueio completo. Porque se fosse um bloqueio completo, quando o estímulo chegar no nó atrioventricular, ele não libera o estímulo ao ventrículo de forma alguma. Bloqueou de maneira completa, que é o último traçado que nós vamos ver, que é o bloqueio completo de Raman. Certo? Qual que é esse traçado eletrocardiográfico aqui, ó? Ele é chamado de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. A distância PR, que é PR, que é essa distância que eu estou falando aqui, ó, o normal dela é até 0,12 milissegundos. Quanto que são 0,12 milissegundos? São 3 quadradinhos. Aqui a gente pode ver que esse intervalo PR aqui, ó, tá maior do que 3. Aqui ele já está dando 4 quadradinhos já. Certo? Ou seja, o estímulo demorou um pouco mais ali. Demorou uns milissegundos a mais. Certo? Para depois ele ser liberado ao ventrículo. O bloqueio, então, atrioventricular de primeiro grau é aquele em que eu tenho simplesmente um alargamento do meu intervalo PR. O meu intervalo PR fica um intervalo maior. Tudo bem? Esse aqui é o bloqueio mais básico que tem. É o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Como que eu trato o bloqueio atrioventricular de primeiro grau e como que eu trato todo e qualquer bloqueio atrioventricular? Seja ele um bloqueio atrioventricular em primeiro grau ou até o mais grave, que é o bloqueio atrioventricular completo, que é o bloqueio atrioventricular total, que é o último que nós vamos ver hoje, que é aquele em que a onda P existe, mas o nó atrioventricular depois segura todo o estímulo elétrico e não deixa nenhum estímulo elétrico passar ao ventrículo. Não passa nada. O modo de tratamento é o mesmo. Seja para o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, para todo e qualquer bloqueio, até o bloqueio mais grave, que é o bloqueio completo, o bloqueio
total. Para eu tratar esse doente, eu preciso saber se o doente ele está estável ou instável. Tudo bem? Porque se o meu doente tiver instável hemodinamicamente, ele tiver critérios de instabilidade, eu preciso tratar ele de maneira emergente, porque o caso é grave. E como que eu trato o doente que tem um bloqueio atrioventricular em primeiro grau e está instável? Que é o nosso caso, né? O senhor Astolfo aí, ele tem critério de instabilidade, ele tem hipotensão, ele tem cianose, ele tem crepitações, dessaturação, taquidispneia. Ele é um doente instável. Como que eu trato um bloqueio atrioventricular de primeiro grau no doente instável? Eu vou fazer duas coisas. Eu tenho que pensar em duas coisas. Eu tenho um tratamento que é o tratamento de primeira linha, e eu tenho o tratamento que é o tratamento de segunda linha. Eu sempre começo o tratamento fazendo o tratamento de primeira linha. Qual que é o tratamento de primeira linha? É eu utilizar atropina, que é a droga. Atropina, 0,5 miligramas. Eu posso utilizar até a dose máxima de atropina, a dose máxima de 3 miligramas. Entre uma atropina e outra, a atropina geralmente a ampola que ela vem numa ampola de 0,5 miligramas. Então, uma ampola de atropina. De 3 em 3 minutos, eu posso repetir essa atropina, certo? Até eu chegar na dose máxima de 3 miligramas, que são 6 ampolas. Tudo bem? Então eu posso fazer uma ampola agora, espero os 3 minutos, faço a segunda, espero mais 3 minutos e faço a terceira, ou faço a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Sempre obedecendo esse tempo de 3 minutos entre uma atropina e outra. E qual que é a resposta que eu espero? Uma resposta benéfica que eu espero ter quando existe a administração da atropina? É a melhora da frequência cardíaca. O paciente que está com a frequência cardíaca muito baixa, a frequência cardíaca dele sobe, melhora. Ele tem melhora dos critérios de instabilidade, ou seja, quando eu faço atropina, a frequência cardíaca melhora, sobe. Meu paciente passa a não ter mais hipotensão, ele passa a melhorar a falta de ar, ele satura melhor. Ou seja, eu faço a atropina e ela tem uma resposta boa na reversão daquele traçado eletrocardiográfico, melhorando a frequência cardíaca e melhorando os critérios de instabilidade. Pode ser que eu faça uma ampola de atropina e não tenho essas respostas ainda. Então, eu posso repetir essa atropina de 3 em 3 minutos até chegar na dose máxima de 3 miligramas. Certo? O que pode acontecer ainda? Eu faço uma primeira ampola, eu faço os primeiros 0,5 miligramas e o paciente não tem resposta nenhuma. Ele continua bradicárdico e continua sintomático. Então, eu vou repetir essa atropina. Vamos supor aqui um quadro em que eu repito a atropina até a dose máxima de 3 miligramas, que é a dose máxima que eu uso dela. E quando eu usei a atropina até a dose máxima de 3 miligramas, o paciente continua sintomático. Ele continua bradicárdico, continua hipotenso, continua com falta de ar, com dor no peito. Ou seja, a atropina teve a resposta que a gente esperava dela? Não. E a atropina é o quê? O tratamento de primeira linha. Se a atropina, que é o tratamento de primeira linha, não cumpriu o seu papel de melhorar o quadro, eu não posso mais fazer atropina, que eu já cheguei na dose máxima dela.
de 3 miligramas. Então, eu vou passar agora para o tratamento de segunda linha, certo? O tratamento de primeira linha já não deu certo. Vamos passar para o tratamento de segunda linha. E qual que é o tratamento de segunda linha? É eu utilizar dopamina ou utilizar epinefrina ou utilizar o marcapasso transcutâneo. Na prática, nós vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente utiliza cada uma dessas drogas. Mas só para falar a vocês aqui, a atropina não funcionou. Vamos fazer então a dopamina. A dopamina, ela é utilizada em infusão contínua. Tem uma bomba de infusão de medicamentos que eu vou mostrar na prática para vocês, em que eu pego a dopamina e ligo ela e ela fica correndo na veia do doente de maneira contínua, sem parar. Em qual dose? Aí eu vou pedir para vocês anotarem que na prática nós vamos utilizar isso. A dose é de 2 a 20 microgramas de dopamina por quilo de peso do doente por minuto. Então, a cada minuto vai entrar de 2 a 20 microgramas por quilo. Ou seja, essa infusão ela é contínua. Se eu não quiser utilizar a dopamina, eu posso lançar a mão da epinefrina, que também, assim como a dopamina, ela é feita em infusão contínua. Na mesma bomba de infusão de medicamentos, que eu faço essa infusão contínua. Qual que é a dose que eu utilizo da epinefrina? 2 a 10 microgramas por minuto. Ou seja, em cada minuto vão ser administrados 2 a 10 microgramas de epinefrina. E também, ao invés de usar dopamina ou usar epinefrina, eu posso lançar a mão do marcapasso transcutâneo. São placas que eu ligo no tórax do meu doente e faço um estímulo elétrico direto em coração, tá? Esse aparelhozinho também, na prática, eu vou mostrar a vocês como que é. Ele é muito simples de usar. Quando chega e fala marca-passo, todo mundo acha que é uma coisa super complexa para ser utilizado. Não. São dois adesivos que você coloca no peito, programa o aparelho e ele começa a liberar estímulo elétrico ao coração. Certo? Não tem nada de outro mundo isso não. Certo? Agora, para qualquer bloqueio que nós tenhamos, então, o tratamento é feito através do tratamento de primeira linha, caso o paciente esteja instável, né? O tratamento de primeira linha, que é a atropina, 0,5 miligramas, podendo ser repetida de 3 em 3 minutos, até a dose máxima de 3 miligramas. Se não tiver resposta à atropina, eu vou lançar a mão do tratamento de segunda linha, que é dopamina, 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, ou epinefrina, 2 a 10 microgramas por minuto, ou marcapasso transcutâneo. Veja bem que no tratamento de segunda linha, eu coloquei a palavra ou. É dopamina ou epinefrina ou marcapasso transcutâneo. Não é e. Ou seja, se não deu certo com dopamina, não quer dizer que eu tenho que juntar epinefrina, não. Eu vou fazer um ou outro. Os três, dopamina, epinefrina e marcapasso transcutâneo, têm a mesma ação. Tá? É um ou outro. Tudo bem? E aqui eu tenho um bloqueio atrioventricular em primeiro grau, porque simplesmente o meu intervalo PR, ó, ficou um pouco maior. O que isso quer dizer? O estímulo que saiu do nosso sinusal
chegou no nó átrio ventricular. O nó átrio ventricular segurou ele um pouquinho mais de tempo, mas depois liberou esse estímulo e fez a despolarização ventricular, que é o QRS. Tudo bem? Todos os casos de bradiarritmias instáveis, então, nós vamos tratar da mesma forma. Tratamento de primeira linha é atropina, tratamento de segunda linha é dopamina, epinefrina ou marcapasso transcutâneo. Quer ver como é a mesma coisa? Eu posso ter o doente também, o seu Joventinho lá, que chegou com esse traçado eletrocardiográfico aqui, ó. Vamos analisar esse traçado eletrocardiográfico aí com calma, gente. Qual que é a primeira coisa que a gente vê no eletrocardiograma? Na urgência, né? Não um eletrocardiograma para ser dado laudo pelo cardiologista. Aqui nós estamos vendo um eletrocardiograma na urgência. Para o clínico ver, para o emergencista ver. Frequência cardíaca. Está alta ou baixa? Quando eu bato o olho desse traçado eletrocardiográfico aí, ó, eu sei que a frequência cardíaca está o quê? Baixa. Ou seja, o doente está bradicárdico. Segunda coisa que eu vejo, QRS. Quando eu bato o olho nesse traçado eletrocardiográfico, o que eu posso falar? Que o meu QRS é o quê? Estreito. Alguém tem dúvida que ali eu tenho um QRS estreito? Ou seja, se o meu QRS é estreito, o problema é no ventrículo? Não. Se existiu o problema é acima do ventrículo, nos átrios, em algum lugar dos átrios. Tudo bem? Depois eu vejo, tem onda P? Tem onda P. Aqui eu tenho uma onda P, aqui eu tenho uma onda P, aqui eu tenho uma onda P. Tem onda P. Toda onda P é precedida de um QRS? Aí é que já não é mais. Olha aqui. Aqui eu tenho uma onda P? Tenho. Tem um QRS depois dela? Tenho. Aí eu tenho uma onda T. Vocês viram que apareceu uma onda P aqui, ó? Cadê o QRS depois dela? Não tem. Opa! Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Certo? Eu tenho onda P, só que em alguma onda P não tem o QRS depois. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse trecho aqui, ó. Certo? Analisem esse trecho do traçado eletrocardiográfico. Aqui eu tenho um intervalo PR, não tem? Então eu tenho uma onda P e um QRS. Aqui eu tenho outro intervalo PR. Tenho uma onda P aqui e um QRS. Aqui eu tenho outro intervalo PR. Tenho uma onda P e um QRS. Certo? Veja bem que aqui eu tenho uma onda P aparecendo aqui agora. Tem QRS depois dela? Não. Qual que é uma característica que precisa ser muito bem vista aqui? Esse intervalo PR aqui, ó, compara esse intervalo PR com o próximo intervalo PR com o próximo intervalo PR. O que vocês conseguem perceber bem sutil aqui, ó? Vocês estão vendo que o intervalo PR, ele vai aumentando o tamanho dele em cada ciclo cardíaco? Vocês conseguem perceber que o intervalo PR ele vai aumentando? Até o ponto em que ele aumenta e eu tenho uma onda P sozinha, sem QRS depois? Isso aqui tem um nome. O nome disso aqui chama fenômeno de Wenckebach. Wenckebach é o cara que descreveu este fenômeno. Ou seja, isso aqui é um bloqueio que o coração avisa que ele vai acontecer. Acontece um bloqueio completo, não tem um bloqueio completo aqui, em que eu tenho uma onda P e não tenho um QRS depois? O que isso quer dizer? O átrio despolarizou. O estímulo chegou no nó átrio ventricular. Só que o nó átrio ventricular
segurou esse estímulo completamente e não liberou esse estímulo ao ventrículo. E depois começou um outro estímulo, aí sim gerando um PIQRS. O que isso quer dizer? Esse intervalo PR ele vai aumentando, ó. Este comparado com este, comparado com esse. Esse intervalo PR é maior do que esse, que é maior do que esse. Ou seja, o coração fala o que para a gente? O que o noátrio ventricular fala? Ó, eu estou começando a bloquear. Gente, eu vou bloquear. Eu vou bloquear. E bloqueou. Certo? O intervalo PR ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Cada vez mais o noátrio ventricular segura o estímulo até ele segurar o estímulo de maneira completa e não deixar o estímulo passar aos ventrículos. Então, aqui eu tenho o intervalo PR, aqui um intervalo PR maior, um intervalo PR maior ainda e, de repente, o bloqueio. Chamar de fenômeno de Wenckebach. Quando isso acontece, isso aqui é um bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo MOBS 1. Tá vendo ali escrito, ó, fenômeno de Wenckebach? Ele está avisando que ele vai bloquear. Olha, eu estou bloqueando, estou bloqueando, estou bloqueando. Eu bloqueei. Certo? Como é que a gente trata o bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo MOBS 1, que é o fenômeno de Wenckebach? Trato igualzinho qualquer bradiarritmia. O doente está instável, instável. Ele tem hipotensão, dor no peito, falta de ar, está dessaturando. Eu vou fazer a mesma coisa. O tratamento de primeira linha, que é atropina, 0,5 miligramas a cada 3 minutos, até chegar na dose máxima de 3 miligramas. Se não tiver resposta na melhora dos sintomas e na melhora da frequência cardíaca, eu vou passar para o bloqueio, para o tratamento de segunda linha, que é a dopamina, 2 a 20 microgramas quilo minuto, ou epinefrina, 2 a 10 microgramas por minuto, ou marcapasso transcutâneo. Tudo bem? Tratamento é igual. Tratamento é o mesmo. Igual e o mesmo. Tudo bem? Aí, mas e se o paciente tiver estável? Ele chegar com bloqueio atrioventricular segundo grau, sem qualquer sintoma, ele está estável. Aí o cardiologista vê ele, porque ele não tem risco de morte agora. Ele não tem um risco iminente de morte. Quem vai ver ele é o cardiologista. E se o doente chegar com bloqueio atrioventricular do primeiro grau, estável, sem qualquer sintoma, deixa que o cardiologista vê ele. Ele já não é mais da emergência, certo? Porque aquilo ali não vai ter um risco de óbito agora para ele. É um bloqueio, é um caso que vai precisar ser visto, mas aí ele pode ser visto pelo cardiologista. Olha esse traçado aqui, ó. Eu tenho onda P aqui? Tenho. Eu tenho o meu QRS também? Tenho. Ok. Uma onda P precedendo um QRS. Até aí tudo certo. Vamos para o outro ciclo. Ó. Eu tenho onda P, certo? Onda P precedendo o QRS. Até aí tudo bem. Vamos para o outro ciclo. Eu tenho uma onda P, certo? Onda P precedendo o QRS. Até aí tudo bem. Tudo bem? Sem qualquer alteração aqui. Aqui eu tenho uma onda P. Cadê o QRS depois? Não tem. O que a gente põe em mente? Espera aí. O noátrio ventricular segurou todo o estímulo e não liberou ele. Não liberou. Então aqui eu bloqueei de maneira completa. Tem uma outra onda P aqui. Cadê o QRS depois? Não tem. O que eu penso? Se eu tenho uma onda P, liberou estímulo.
ele chegou no nó atrioventricular e o nó atrioventricular segurou ele de maneira completa. Certo? Aí depois eu volto a ter, ó, uma onda P e um QRS. Normal. Qual que é a diferença desse para o nosso traçado anterior? Lembra que eu falei que o anterior aqui ele vai avisando, ele vai aumentando o intervalo PR e avisando que ele vai bloquear? Esse aqui, ele não avisa. O intervalo PR é sempre o mesmo. E de repente, ele bloqueia. Esse aqui ele é mais maldoso um pouquinho. Enquanto um tá avisando, olha, eu vou bloquear, eu vou bloquear, eu vou bloquear. E bloqueei. Esse aqui ele não avisa nada, o intervalo PR dele aqui é normal. E de repente, do nada, ele gera um bloqueio. Isso aqui é chamado de bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo MOPS 2. Ele não tem o fenômeno de Wenckebach, que é aquele que vai avisando, que é o alargamento progressivo do intervalo PR. Ele não tem. O intervalo PR ele vem normal. Pente é que tem o bloqueio. Tá? Então aqui, bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo MOPS 2. Onde tem o fenômeno de Wenckebach é chamado de MOPS 1. Esse que não tem o fenômeno de Wenckebach é chamado de MOPS 2. Como que eu trato o BAV segundo grau tipo MOPS 2? Assim como qualquer outra bradiarritmia. Se o paciente está instável, sintomático, eu vou fazer droga de primeira linha, tratamento em primeira linha, que é atropina, 0,5 miligramas, a cada 3 minutos, até a dose máxima de 3 miligramas. Se não teve resposta na melhora da frequência cardíaca e na melhora dos sintomas, eu vou passar para o tratamento de segunda linha, que é dopamina, 2 a 20 microgramas quilo minuto, ou epinefrina, 2 a 10 microgramas por minuto, ou marcapasso transcutâneo. O tratamento é o mesmo, gente, independente de qual bloqueio seja. Se o paciente estiver instável, o tratamento é o mesmo. A atropina, como a primeira linha, dopamina, epinefrina ou marcapasso transcutâneo, como a segunda linha. Tudo bem? Esse aqui é um bloqueio atrioventricular do segundo grau, tipo MOPS 2. Não tem o fenômeno de Wenckebach. O intervalo PR não vem aumentando e dizendo que vai ter o bloqueio. Ele simplesmente bloqueia. Tá? Compara esse aqui, ó. O que o coração pensa? Bom, não está chegando. O estímulo, ele é feito no átrio, certo? Quando o estímulo elétrico é feito no átrio e despolariza o átrio, ele gera a onda P. Esse estímulo é levado até o nó átrio ventricular e do nó átrio ventricular é distribuído ao ventrículo. Vocês lembram que as células cardíacas do miocárdio, elas têm um automatismo próprio? Elas próprias, sozinhas, conseguem gerar estímulo elétrico? Elas têm um automatismo próprio. Se eu tenho um estímulo saindo do átrio, gerando a onda P, esse estímulo chega ao ventrículo, chega ao nó átrio ventricular, e o nó átrio ventricular segura ele e não libera nunca mais. O que ele faz então? O que o meu ventrículo pensa? Bom, não está chegando o estímulo até mim. O estímulo que o nó átrio ventricular precisava mandar até mim, ele não chegou mais. Não chega nunca mais. Então, o que o meu ventrículo fala?
Peraí, se não está chegando estímulo para mim, então eu preciso gerar o meu próprio estímulo. Concordam com isso? Que é diferente desse aqui, ó, do segundo grau MOPS 2. Nunca mais o estímulo chega ao ventrículo? Não. Existem alguns ciclos ó, em que eu tenho a onda P e o noátrio ventricular libera o estímulo ao ventrículo. Em outros pontos, pode ser que não libere, mas depois volta a liberar de novo, ou seja, isso não é indefinido. Quando eu olho esse aqui, eu penso que a onda P formou um estímulo, chegou no noátrio ventricular, e o noátrio ventricular nunca mais liberou estímulo elétrico nenhum ao ventrículo. O que o ventrículo fala? Peraí, não chega mais estímulo para mim, então eu preciso lançar a mão do automatismo das minhas células e eu mesmo formar o meu estímulo. Como é que isso chama? Bloqueio átrio-ventricular total. Total. Nunca passa estímulo do átrio ao ventrículo. O átrio bate com o estímulo dele, formado pelo nó sinusal, chega no noátrio ventricular. O noátrio ventricular segura todos e não libera nenhum, nunca mais. Então, o meu ventrículo bate a partir do automatismo dele. Então, vocês conseguem ver que existe uma dissociação entre átrio e ventrículo. Eu tenho onda P? Tenho, porque o meu nó sinusal continua liberando estímulo elétrico. Eu tenho o meu QRS? Tenho. Por que eu tenho o meu QRS? Porque o meu ventrículo passou a gerar o próprio estímulo. Só que um é completamente dissociado do outro. Eu vou ter onda P batendo quando ela quer bater, e eu tenho onda P aqui pode ver que eu tenho outra onda P, uma onda P, uma onda P. Vocês conseguem, uma onda P aqui, vocês conseguem perceber que a onda P, ela bate sem querer saber se existe QRS ou não? De tal forma que o meu QRS também, ó, que nesse caso é um estímulo gerado pelo próprio ventrículo, ele bate também, ó, no mesmo ritmo, na mesma frequência, só que independente de ter a onda P ou não. Vocês conseguem perceber isso? De tal forma que eu tenho onda P em um ritmo, no ritmo dela, e e o meu QRS no ritmo dele. E comparando o ritmo da onda P para o ritmo do meu QRS, eles são completamente diferentes um do outro. Eu tenho uma dissociação total. A onda P bate e o QRS também aparece, independente de um ou outro. Ou seja, o noátrio ventricular segura todo o estímulo. Aí o ventrículo que tem que entrar com o automatismo dele. A frequência que a onda P bate é uma, a frequência que o QRS bate é outra. E são frequências diferentes. A onda P bate em uma frequência, o QRS bate em uma frequência, e são frequências diferentes. Onda P com a sua frequência própria e QRS com a sua frequência própria. E são frequências diferentes. Um completamente sem querer saber do outro. Eles estão completamente dissociados. Esse aqui é o bloqueio atrioventricular total. Como é que eu trato o bloqueio atrioventricular total? Assim como qualquer bloqueio. Que o paciente esteja instável, sintomático. Eu vou fazer atropina em primeira linha, dopamina, epinefrina ou marcapasso transcutâneo de segunda linha. Agora eu posso fazer duas diferenciações aqui. Quando eu tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau e o bloqueio atrioventricular de segundo grau,
tipo MOPTS 1, com o fenômeno de Wenckebach, esses dois bloqueios, eles são classificados como bloqueios de baixo grau. Já o bloqueio atrioventricular segundo grau, tipo MOPTS 2, e o bloqueio atrioventricular total, eles são chamados de bloqueios de alto grau. O que isso quer dizer? O bloqueio de baixo grau, geralmente, ele tem uma resposta melhor à atropina. Você não precisa chegar ao tratamento de segunda linha. Já o bloqueio de alto grau, que é o MOPTS 2 e o átrio ventricular total, a resposta deles à atropina é muito ruim. Então, quase que invariavelmente, você vai ter que lançar a mão do tratamento de segunda linha. Permitindo-se que, na prática, quando você perceber que é um bloqueio de alto grau, ou seja, MOPTS 2 ou átrio ventricular total, você tem a liberdade de nem tentar fazer atropina. Não, peraí, eu sei que é um bloqueio de alto grau, então eu não quero nem fazer atropina. Eu já quero ir direto à segunda linha. Já ligo uma dopamina para mim direto. Pronto, é permitido fazer isso. Porque se sabe que bloqueios atrioventriculares de alto grau, que são MOPTS 2 e átrio ventricular total, a resposta deles à atropina é muito ruim. Diferente dos bloqueios atrioventriculares de baixo grau, que são primeiro grau e segundo grau, tipo MOPTS 1, com o fenômeno de Wenckebach. Esses respondem muito melhor à atropina. Então aqui eu tenho um fluxograma em que é bem claro isso aqui, ó. Qual que é a primeira pergunta? Tem instabilidade? Porque se tiver instabilidade, é atropina ou as drogas em segunda linha. Se não tem instabilidade, eu vou monitorizar, observar, e quem vai ver isso aqui é o cardiologista. Então, o ponto principal aqui é eu saber se tem instabilidade ou não. Porque se tiver instabilidade, eu vou lançar a mão de atropina e depois o tratamento de segunda linha.